Gente, hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos gases medicinais, da infraestrutura básica necessária para os estabelecimentos assistenciais de saúde. Tá, enfim, eu gosto muito de falar um pouquinho a respeito desse tipo de instalação. Vocês sabem quais são os principais gases medicinais que são utilizados em hospitais? Oxigênio, né? Tivemos aí problema dentro de oxigênio agora recentemente. Ar comprimido, vácuo, apesar que o vácuo não é um gás medicinal, a gente tem o costume de falar, né, que o vácuo é gás medicinal. Na verdade, o vácuo é uma rede de aspiração, mas ele acaba fazendo parte do pacote, né? Óxido nitroso também. Então, os três principais gases, né, é o oxigênio, o ar comprimido e o óxido nitroso. Né? O vácuo, como eu falei, ele não é um gás medicinal, é uma rede de aspiração. E assim, tem alguns hospitais, claro que é utilizado em menor quantidade, né? O gás carbônico também é utilizado. Eles utilizam em procedimentos cirúrgicos, né, para inflar o abdômen, para fazer videolaparoscopia. Né? E eu já vi também em hospitais, em centro cirúrgico, tá? Nitrogênio. Né? Daí que vocês pensam, né, que é utilizado nitrogênio. Eles utilizam nos instrumentais ali, não sei se era até parece meio estranho, né, na furadeira, que é utilizada muitas vezes para fazer algum tipo de cirurgia, né, ortopédica e tal, eles utilizam nitrogênio para fazer a movimentação ali do equipamento. Né? Não é assim diretamente que ele é aplicado nos pacientes. Tá? Mas assim, em vias de regra, são os três principais gases: oxigênio, ar comprimido e óxido nitroso. E assim, ó, como que esses gases eles são armazenados, né, ou eles chegam até o estabelecimento? Então, o oxigênio, ele, digamos, de três formas ou de três maneiras que ele acaba, digamos, chegando no estabelecimento. Né? Vamos falar dessa forma assim um pouco mais simples. Na maioria das vezes através de cilindros, né, de torpedos. Vocês, né, devem conhecer, né, os torpedos, aqueles torpedos verdinhos, né? Então eles são comprados, adquiridos dessa forma, né, e são substituídos à medida que eles são consumidos. Então essa é a forma mais usual, né, os torpedos. O que também é bastante utilizado, mas aí geralmente em hospitais aí de médio porte, de grande porte, né, que tem um consumo maior de oxigênio. Geralmente, hospitais que têm UTIs, né, que é um grande consumidor de oxigênio, que também tem centro cirúrgico, que daí são os tanques criogênicos. Né, aqueles tanques, vocês também com certeza já devem ter visto, nos hospitais geralmente ficam próximo, né, à via pública ou em local também que seja de fácil acesso para caminhão de abastecimento. E são tanques muitas vezes bem altos, né? Onde o oxigênio ele é armazenado na forma líquida, não é gasosa. Então ele é abastecido através de um caminhão-tanque, né? Que nem aqueles caminhões que abastecem o gás GLP. Né? Então também através de um caminhão-tanque, e esse oxigênio está na forma líquida, e ele tem um custo-benefício, né, melhor para o hospital. O oxigênio, digamos que custa mais barato do que comprar em torpedos, né? Então por isso quando o consumo é muito alto, você vê no hospital essa central criogênica. E algo bem interessante, não sei se vocês já perceberam dessa central criogênica, como o oxigênio ele está no tanque, no estado líquido, né? E depois ele vai para a rede na forma gasosa, logicamente. E essa transição entre o líquido e o gasoso acontece através de um vaporizador e tal, que fica bem assim na parte de baixo
do tanque, e geralmente essa área está congelada. Né? Não sei se vocês já perceberam, mas é só um detalhe. Tá? Bem, então o oxigênio ele pode ser através de cilindros, através da central criogênica, e também ele pode ser gerado dentro do próprio estabelecimento. Tá? Eu já vi através de usinas de oxigênio. Tá? Não sei se vocês já viram uma usina dessa. Então, é um equipamento que ele capta o ar atmosférico, né, e faz o tratamento desse ar para que ele tenha as características de um oxigênio medicinal. Ou seja, ele filtra, né, o ar atmosférico, o ar atmosférico é cheio de poluentes, de impurezas, precisa adequar, né, os níveis de nitrogênio, de gás carbônico, e que transforme esse ar atmosférico no oxigênio medicinal, que, se eu não me engano, tem que ter no mínimo 92% de pureza, tá? Para que ele seja considerado um oxigênio medicinal, né, que possa ser ministrado nos pacientes. Só que essas centrais que fazem a própria geração são equipamentos assim que dão muito problema, tá? Muito problema mesmo, problema de manutenção. E o que acontece também? Ó, se o ar atmosférico está muito poluído, né, tá com muito poluente, a central não dá conta. Ela não dá conta de fazer essa filtragem, transformar esse ar, né, que tenha a qualidade necessária. Então, e mesmo assim, mesmo que ela consiga, é necessário ter as baterias de cilindros de backup. Tá? Isso aí você vai encontrar em qualquer estabelecimento. E mesmo o tanque criogênico, aquele que eu comentei anteriormente, também tem as baterias de backup de cilindro de oxigênio. Então, assim, geralmente tudo que dá a sustentação à vida e que tem uma influência direta ali no paciente tem que ter redundância. Né? Então, o oxigênio também. Geralmente, quando ele é só em cilindros, tem a bateria que está em utilização e a bateria reserva. Tá? Nunca tem apenas uma bateria de cilindros. Tá? Então, assim, essa questão da geração, do armazenamento do oxigênio seria dessas três formas. Tá? O ar comprimido, né, que eu comentei que também é um gás medicinal, ele pode ser adquirido através de cilindros também. Então, assim, geralmente acontece em estabelecimentos menores, né, em clínicas, que o consumo não é muito grande, né, e eles não querem, digamos, gerar o próprio ar comprimido. Então ele chega também em torpedos, né, e depois ele é armazenado no local apropriado. Mas o que acontece mesmo em estabelecimentos, né, que tem um consumo maior, é ter uma central de geração de ar comprimido. E isso já em caso de hospitais, né? Então tu tens ali a central. O que é essa central de geração de ar comprimido? Uma central, uma casa de máquinas que tem um compressor, na verdade que tem dois compressores, geralmente eles um backup do outro, né? Um toca durante um período do dia, depois o outro continua, né? Então é um compressor que capta o ar atmosférico, da mesma forma que aquela usina, só que ela faz a questão da transformação para o oxigênio, né? Então ela capta o ar atmosférico, filtra esse ar. A central de ar comprimido também tem uma bateria de filtros, tá? E faz toda a filtragem, a limpeza, tira todas as impurezas do ar, deixa ele dentro do padrão de qualidade conforme está na legislação, tá? NBR 12188, se eu não me engano. E depois ele é distribuído para a rede. Na verdade, depois de gerar esse ar, que os compressores geram esse ar, armazenam ele dentro de um reservatório, dentro da própria central de ar comprimido, né, que é como se fosse um reservatório pulmão, que a gente diz, né? Então, esse ar comprimido é armazenado ali e depois ele é jogado para a rede. Tá? O que acontece? Essa central de ar comprimido assim, ela é bastante barulhenta, ela gera muito barulho. Então, assim, isso em um hospital geralmente é um problema. Por isso que essas centrais de armazenamento, geralmente elas ficam numa área mais dos fundos, assim, do estabelecimento, porque quando elas estão muito próximas, assim, de unidades de internação,
enfim, qualquer unidade que tenha assistência de pacientes, e não só pacientes, né? Às vezes a área administrativa também fica um barulho que incomoda. Claro que pode ser feito também atenuação de ruídos, mas é um local barulhento, tá? O óxido nitroso, né, não tem autogeração, ele é adquirido em cilindros, em torpedos e também é armazenado no estabelecimento. E o vácuo, que eu tinha comentado anteriormente, ele é uma rede de aspiração, de sucção, né, então ele vai, tudo que for caca, secreção de paciente, enfim, né, que vocês possam imaginar aí durante o procedimento, principalmente na parte de cirurgia, né, quando eles estão realizando cirurgia, eles estão sugando ali os líquidos corpóreos, isso vai tudo para a rede de captação do vácuo. Então, essas secreções elas vão para um reservatório, elas são filtradas e depois elas são lançadas na atmosfera. E o que acontece? Assim, ó, a central de ar comprimido também ela tem um compressor, só que faz o processo inverso, né? E também é barulhento. Né? Tendo compressor, sempre é barulhento. Pensa aí num consultório odontológico, né, que tem uma rede de vácuo, né, que faz aquela aspiração. E eles têm geralmente um compressorzinho, mas é um compressorzinho mais simples, não é de um padrão hospitalar. A gente diz que é um compressor tipo de borracheiro e já faz barulho. Já faz barulho, é um compressorzinho que fica às vezes no canto fora ali da clínica e tal, e quando liga aquele compressor já é um barulhão. Tá? Então imagina em um hospital, né, que são compressores muito mais potentes. Então assim, geralmente a central de vácuo, ela tem que ter uma certa distância de afastamento da central de ar comprimido, porque a central de ar comprimido capta o ar atmosférico, né, trata e encaminha para os pacientes. E a central de vácuo, ela aspira, digamos assim, um ar contaminado e joga no ambiente, mesmo que seja filtrado. Então, essas duas, tanto a captação como tanto a exaustão como a admissão de ar tem que estar distante para evitar um fluxo cruzado. Tá? Ah, mas o que eu tenho a ver com isso? Não sei o que, isso é problema do projetista de gases. Não, você tem muito a ver com isso. Né? Quando você está projetando uma edificação, claro que as edificações que são existentes, você não tem muito o que fazer. Mas quando você está projetando um estabelecimento que vai precisar dessas centrais, você vai ter que posicionar onde que vão ficar essas centrais de gases medicinais. Né? Muitas vezes você tem que saber se realmente precisa das centrais de gases medicinais. Ou você vai conversar com o projetista, porque assim, se a gente deixar só para o projetista de complementar, colocar aonde ele quer, isso vai dar ruim, tá? Porque ele vai querer colocar no melhor lugar que facilita para ele, ponto, né? E você como projetista, não, você vai ter que ver qual é o melhor local para colocar, se ali já não tem uma previsão de uma futura ampliação de uma outra unidade para o hospital, para a clínica, enfim, né? Então, tem que ser num lugar um pouco mais distante por causa do barulho. Então, esse posicionamento você tem que participar. A arquitetura participa, é uma obra civil ali. Então, tá, você tem que fazer parte e ajudar a encontrar esse local. Tá? Por isso que, quantos lançamentos inicial que a gente faz, então a gente desenvolve toda a implantação e já define, olha, as centrais de gases medicinais vão ficar nessa posição, né? Muitas vezes a gente não sabe exatamente o tamanho, tudo bem, né? E no devido momento isso vai ser definido, mas a gente já define o local, né? O local das infraestruturas é a arquitetura que define, não é o projetista da instalação, tá? Então sempre parte por esse princípio. Bem, então assim, os gases medicinais, eles chegam até o estabelecimento ou são gerados. E como que eles são transportados até os pontos de consumo, tá? Em via de regra, esses gases, eles são transportados através de tubulações, né? Obviamente. Então, são tubulações de cobre, geralmente elas ficam entre o forro e a laje, em regra geral, tá? Essas tubulações, o ideal é que elas não sejam aparentes, pelo menos dentro das áreas assistenciais, elas não podem ficar aparentes, tá? A vigilância não permite, apesar que a gente cansa de ver isso por aí, né? Mas não pode ficar aparente, quartos de internação, centros cirúrgicos, UTIs, sempre o ideal é que sejam embutidas, ou se por acaso não tem como embutir, pelo menos que acaba recobrindo essas instalações com uma canaleta, que eu já vi, né, em vários estabelecimentos, tá? Mas elas têm que ficar embutidas. Pela questão da higienização, tá? Que acabam criando
essas tubulações acabam criando superfícies que dificultam, né, a higienização. Então a gente sabe, né, tudo que dificulta a higienização tem que ser evitado, tá? Então, e essas tubulações, como eu falei, elas correm em cima do forro, em via de regra, e elas possuem bitolas específicas, né, que são dimensionadas pelo projetista, geralmente um engenheiro mecânico, né, que faz o dimensionamento dessa rede. Ela é dimensionada conforme o consumo da unidade, conforme a simultaneidade de consumo, né? Geralmente tem alguns coeficientes de demanda, distância, enfim, tem todo um cálculos específicos, né, conforme os parâmetros da legislação. Tá? Assim, o que acontece? Até eu acho engraçado, isso acontece geralmente em clínicas, né? As clínicas é sempre um meio termo, né? Como a norma, né, vamos lá, a RDC 50, ela não é muito específica para isso ou para aquilo, ela é uma geral, então sempre as clínicas que acabam querendo sair um pouco fora do contexto. Aí essas redes de gases medicinais, muitas vezes em clínicas que não tem tanta demanda assim, mas é necessário, né, que tenha os gases, eles acabam questionando, mas a rede de gases vai acabar custando muito caro, não sei o que, tal e tal. Quer dizer, eles investem muitas vezes milhões em equipamentos, né, que custam uma fortuna, e a rede de gases medicinais eles querem economizar, né? Tive situação parecida há pouco tempo. O cliente investiu, não sei, deve ter sido milhões, né, no equipamento de ressonância magnética, e ele está literalmente se borrando para fazer uma rede de gases medicinais, acha que é muito caro, né? Vai entender. Aí ele não queria fazer a rede de gases medicinais porque acha que é muito caro, não sei o quê, e queria colocar cilindros portáteis dentro dos ambientes. Mas assim, gente, o que é essa questão dos cilindros portáteis, né? A norma, ela diz o seguinte, ó, que a utilização de cilindros portáteis dentro dos ambientes, ele é para usos eventuais, tá? Usos eventuais, não é para usos contínuos, né? Então, para uma atividade que, né, acontece muito pouco, tal, né, o consumo é muito baixo, se utiliza é permitido a utilização dos cilindros portáteis. Caso contrário, não, tem que ser na rede, tá? E até porque, assim, ó, o cilindro, o torpedo ali, né, do gás, o gás que está ali dentro, ele está em alta pressão, tá? E assim, se por algum descuido, por algum acidente, esse cilindro acaba caindo, batendo no chão e rompendo a válvula de segurança, gente, isso pode ocasionar um acidente muito grave. Pensa, um cilindro é um torpedo, né? E se rompe a válvula de segurança, ele vai disparar dentro do ambiente, tá? E pode ocasionar um acidente até grave, tá? Então, é por isso que não é permitido a utilização de cilindros nos ambientes, mas ó, está cheio, né? Até que um dia ocasione algum acidente e depois, né, sei lá o que pode acontecer. Mas em via de regra não pode, tá? Tem que ser rede. Bem, e da rede, esse gás medicinal ele vai para os postos de consumo, né? E o que são esses postos de consumo? Os postos de consumo, em via de regra, na maioria das vezes, são os painéis de gases, né? Ou as réguas medicinais, né? Tem essas duas nomenclaturas. Não sei se em outras regiões o pessoal acaba denominando de outra forma, né? E esses painéis de gases, enfim, acredito que vocês já conhecem, são os painéis horizontais que são fixos na parede, onde os pontos de gases medicinais que são instalados, né, à altura de 1,5 m, né, o ponto de gás que sai na parede já do gás medicinal a 1,5 m, e nesse ponto que é sobreposto um painel de gases medicinais. Ele tem uma função estética também, né, acaba uniformizando ali os acabamentos, ficando algo um pouco mais apresentável, né? E ela acaba juntando também toda a infraestrutura. Então, junto nos painéis ali dos pontos de gases medicinais, que daí são dimensionados conforme a necessidade do ambiente. Então, geralmente, dependendo do ambiente, é um ponto de oxigênio, de ar comprimido, de vácuo. Agora, você vai numa UTI, num centro cirúrgico, né, a quantidade de pontos é maior e tem que ser colocado em duplicidade. No centro cirúrgico, tu coloca por régua 2 pontos de oxigênio, pelo menos, né? Muitas vezes 2 de ar comprimido. Então, é a simultaneidade que tem que ter, né? Mas voltando ali aos painéis de gases,
Então, junto com a parte dos gases, também geralmente é colocado a parte elétrica. Então, no painel de gás já coloca ali a tomadinha elétrica, né? Geralmente, muitas vezes, é uma penca de tomadas. Se tu for numa UTI, tu vai ver que o painel é cheio de tomada. Às vezes tem 10, 15 tomadas, porque é muita coisa ligada ali, né? E além das tomadas elétricas, muitas vezes ponto para lógica, interruptor, né, de luminária, chamada de enfermagem, muitas vezes até luminárias auxiliar, né, que também são embutidas no próprio painel. Então, assim, ele é bem interessante, tá? Mas tem um custo também de instalação, né, dependendo do modelo, dependendo do fabricante, a configuração do painel, se é um painel muito grande, né, tudo isso tem um custo. E assim, tem obras e tem obras, né? Tem obras que muitas vezes o custo não é tão problemático, mas tem obras que o orçamento é baixo. Então a gente tem que buscar outras soluções. O que acontece? Que eu já vi e fica muito bom também, né? Muitas vezes, ao invés de usar o painel medicinal, é utilizado um revestimento de MDF. Né? Se faz ali um painel de MDF, embute ali os pontos de gás, depois coloca as caixinhas, fica bem bonitinho. As próprias tomadas elétricas embute tudo no MDF, né? Fica bem interessante. Tá? Eu já vi também esses painéis de gases que eles são... Quem olha assim atrás do leito não vê a cara do painel, ele está embutido dentro de uma, digamos, de uma porta de correr, também fica bem interessante, tá? Então, são soluções, aí vai da criatividade, né, do projetista, da projetista. Agora, a gente vê muito também, né, soluções, digamos, mais simples, né, que ao invés de ter o painel de gás, né, ou ter esses painéis de madeira, de marcenaria, simplesmente é colocado aquelas caixinhas, né? Tem aquelas caixinhas quadradinhas, é algo bem simples, né? Atende, tá? Não é obrigado a ter painel de gases, não tem nada que obrigue, né? Você tem que ter o ponto de gás, mas não precisa ter o painel. Então, a solução de baixo custo é ter aquelas caixinhas, né? Aquela caixinha verdinha, que nem a cor do gás, né? O oxigênio é verde, o ar comprimido é amarelo, e o vácuo é cinza, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Então, tem as caixinhas na parede. Só que assim, quando eu tenho as caixinhas, e muitas vezes eu preciso de várias tomadas, né, e se o executor ele não tem assim um feeling, né, de quando colocar os pontos de gás, colocar eles todo alinhadinho, deixar as esperas para a tomada toda alinhadinha, o que acontece? Se não colocar o painel acaba disciplinando. Então, ele esconde o que tem por baixo, mas caso não tenha o painel, aquelas caixinhas elas podem ficar desalinhadas. Então daqui a pouco você tem 3 caixinhas de gases assim fixas na parede e um monte de tomada embaixo, e muitas vezes não teve muito cuidado na execução da obra e fica tudo muito desalinhado. Então fica assim esteticamente um negócio muito feio. Então para quem é meio perfeccionista, assim, gosta da questão da estética, uma apresentação, não vai ficar legal. Mas atende, enfim, atende. Tá? Então, essa questão dos pontos de consumo também pode ser feito dessa forma. E também o que acontece muito, geralmente em UTI, em centro cirúrgico, estativas. Então, tem aquelas as estativas de tetos, né, que são os braços articulados, que são chumbados na laje. Então, eles podem ter um braço, 2 braços, 3 braços articulados, fixos na mesma base, e eles são utilizados, né, para fixar equipamentos, monitores, ventiladores, enfim, outros equipamentos. Então eles ajudam bastante porque eles evitam também que tenha muita fiação no chão, sabe? Então dentro dela, junto com essa estativa, tem várias tomadas elétricas, né, que são dimensionadas, e também os pontos de gás elas são direto instaladas no braço da estativa. Então, a tubulação de gases medicinais que eu comentei, né, que é dimensionada por um engenheiro mecânico, ela vai até a parte de cima assim, do forro, ela para um pouquinho antes da estativa, e ela é ligada com um tubo flexível na própria estativa, que já tem uma rede interna dela e já se resolve. Tá? Então, essa também é uma solução bastante utilizada. Mas as estativas elas têm um custo, né? Geralmente são equipamentos que são mais caros, né? Tem estativas assim que são nacionais, tem estativas que são importadas. Então, assim, não é todo estabelecimento que implanta esse tipo de equipamento, tá? E assim, e por fim, né, o que acontece?
essa rede de gases medicinais, né, ela tem que ter um certo monitoramento. Tá? Não sei se você já percebeu, geralmente fica muito próximo assim, dos postos de enfermagem, seja de uma unidade de internação, seja de uma UTI, junto ali a RPA do centro cirúrgico. Você já deve ter visto assim na parte superior da parede uns reloginhos, né? Uns reloginhos, embaixo eles são ligados em umas tomadas. Então são medidores de pressão da rede de gás. Tá? Então o que acontece? O gás ele tá numa determinada pressão dentro dessa rede. E claro que é uma pressão determinada por legislação e tal, né? Então assim, quando essa pressão cai demais, né, ou aumenta, enfim, né, esse sistema de alarme de gases acaba acusando, né, e a equipe da enfermagem, ou quem está ali no posto de enfermagem, vai ver essa questão desses alarmes e vai acionar o pessoal de manutenção do hospital, tá? Então, e é importante, né, porque daqui a pouco assim está faltando gás ou a pressão está baixa, né, digamos de oxigênio, ninguém fica sabendo, né? Então isso é obrigatório que tenha, tá? Ah, Cláudio, mas por que está me falando essas coisas, né? Eu só projeto, só projeto arquitetura, eu não me envolvo muito com as instalações, eu não sei nem como é que funciona. Aí que você está errado, né? Ou errada, né? O que acontece, assim, ó, nessa área, tá, da arquitetura hospitalar, da área da saúde, você projeta a arquitetura, mas você se envolve com as instalações. Você se envolve e assim, não tem jeito, tá? Se você quer ser um bom projetista, se você quer dominar essa área, você vai ter que se envolver com as instalações e conhecer um pouquinho. É tipo isso que eu falei agora para você, né? Querendo ou não, são informações básicas que é importante que você saiba como projetista, né? Como é que a coisa acontece, de onde que vem, para onde que vai, como é que funciona, né? Você tem que, de certa forma, dominar isso aí, tá? Porque, assim, ó, eu venho sempre falando, você vai participar de reuniões, muitas vezes a própria compatibilização dos projetos complementares, quem realiza é a própria arquitetura, tá? Ah, mas eu nunca fiz isso, mas uma hora você vai fazer. Cara, assim, se você trabalha na área da saúde, uma hora vai vir os projetos complementares para você dar uma checada, ver as interferências com a arquitetura, tá? Claro que você não vai verificar assim se o projeto elétrico foi dimensionado da forma correta, se a bitola do cabo está correta, se o diâmetro da tubulação está assim, não, isso aí pouco me interessa, né? Não mas eu quero saber das interferências, as interferências que as instalações podem fazer na arquitetura. E às vezes a gente pensa que não acontece, vocês não têm ideia dos pepinos que acontecem em obra quando os projetos eles não são compatibilizados, quando você não tem esse vínculo direto com os projetistas, tá? Então, assim, para que você também possa compatibilizar, verificar, puxa, mas ele está passando os dutos nessa posição, puxa, mas aqui não dá, porque aqui eu vou ter isso, aqui eu vou ter aquilo. Se você não conseguir visualizar isso, a gente vai ter problema na instalação durante a obra, né? E muitas vezes tem que fazer adaptações, tem que alterar algumas coisas na arquitetura que você nem imaginava que ia acontecer. Tá? Então, assim, você tem que conhecer um pouquinho, tá? Eu falo um pouquinho, não precisa ser muito não. Mas, claro, se você quiser se aprofundar na área, é sempre bom. Você vai ter um know-how muito maior, você vai ter uma credibilidade técnica, né? Junto com todo o pessoal, porque ele sabe que você resolve, o cliente sabe que você entende, que você tem uma visão geral de tudo. Né? Durante as reuniões, assim, as reuniões que a gente participa são reuniões multidisciplinares. Então, uma hora a gente tá tendo uma reunião com um cliente que tem só equipe assistencial, tem só médico, tem só enfermeira, tem pessoal da administração, às vezes tem até político no meio, né, porque muitas vezes envolve verba pública e tal, mas às vezes você está fazendo reunião com a equipe mais técnica de engenheiros, discutindo soluções da climatização, soluções do gases medicinais, né, soluções de parte hidrossanitária e por aí vai. Né. Até tive ontem uma reunião que demorou quase 3 horas, né, de um hospital geral que a gente está fazendo, e as instalações sempre é um pepino, né? E sempre sobra para a arquitetura também começa a visualizar isso, alturas de pé direito, entre forro, tá? Então, assim, só passar essa mensagem para vocês, tá? Muitas vezes parece, o Cláudio está falando de gases medicinais, mas isso aí não é para nós, tal. Não, pelo contrário,
tá? Se você quer ser um bom projetista nessa área, não é só arquitetura, tá? É importante, já tem muita coisa para você saber da área hospitalar, da parte de arquitetura, de normas, de fluxos, de ambientes, e nossa, é um monte de coisa. Mas não é só isso, né? O que vem a tiracolo são as instalações, e também é uma penca de coisa mesmo, tá? Mas não se assuste, isso aí vai aos pouquinhos, né? Eu acho que basta você primeiro tem que gostar, né? Tem que gostar da área, tem que gostar do que faz, porque senão, cara, vai chegar uma hora que você vai ficar meio doido, né? Porque é muita coisa. E depois, assim, né? O importante é o resultado que a gente vê com tudo isso que a gente está fazendo, tá? As instalações a gente pensa que é complicado, mas não é, tá? É só a gente entender como que as coisas funcionam. E a gente só vai entender quando a gente bota o pé na água, né? Se a gente não quer se molhar, a gente também não vai aprender. Tá? Bem, em relação aos gases medicinais, gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Beleza, galera? Então é isso aí, tá? Um abraço e a gente se vê aí num próximo vídeo, ok? Tchau, tchau.